Olá, me chamo Clara Ferreira. Hoje eu e minha dupla, Maria Eduarda, nós vamos apresentar, um seminário para a matéria de cálculo numérico. Nosso tema é integração numérica, o método do trapézio simples e composto. A gente vai trazer uma abordagem, essa abordagem que é essencial para o cálculo, de áreas integrais definidas na matemática e aplicadas à engenharia. Para introduzir o desafio da integral definida. Frequentemente na matemática e na engenharia é necessário que a gente calcule áreas sobre uma curva, que corresponde ao valor de uma integral definida. E ao determinar a distância a partir da velocidade ou da energia de sistemas físicos. Contudo, é sempre possível obter uma solução exata, analítica, para a integral. Isso ocorre porque a função pode derivar de dados experimentais sem uma fórmula conhecida, e a função pode ser complexa demais para ser integrada manualmente. E aí, nesses casos, nós recorremos aos métodos numéricos que fornecem aproximações de alta precisão do valor real. Falando um pouco sobre o conceito básico do método do trapézio simples, a gente trouxe a fórmula fundamental desse método, aplicando a regra apenas uma vez no intervalo completo, de intervalo de A e B. A área do trapézio é dada pelo resultado do produto entre a largura do intervalo, A menos B, e a média dos valores da função nos extremos, que é a função de A e a função de B. Análise de precisão e erro composto, O impacto da subdivisão. O erro no método, ele é composto e é dado por, essa fórmula que a gente trouxe, o ET, que é o erro do método, que é igual a B, é, menos B menos A vezes H ao quadrado sobre 12 e a segunda derivada de f, Note que o erro ele é proporcional a h ao quadrado. Isso significa que reduzir o passo de h pela metade, e dobrar em n vezes, diminui o erro por um fator de 4. Quanto menor o passo h, maior a precisão da aproximação. O método composto, ele é, no final das contas, o mais adequado para as aplicações práticas que exigem a alta fidelidade, Os objetivos que a gente tem com isso, é minimizar a diferença entre a integral aproximada e a real, a estratégia, de substituir a curva por múltiplos segmentos de reta menores, que se ajustam melhor ao formato da função, e o resultado, o erro convergente mais rapidamente para zero à medida que o número de subintervalos n aumenta. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar é que o erro está diretamente ligado à curvatura da função, representada pela derivada segunda de f, e quanto maior a curvatura da função no intervalo, maior será o erro da aproximação simples. Falando um pouco agora do exemplo prático que a gente trouxe, a comparação simples versus o composto. Integrando a função f de x é igual a x ao quadrado mais um intervalo de 0 e 2. O valor exato da solução que a solução analítica traz é esse que a gente trouxe, e o método simples é 6. A integral é definida por 14 terços, que é equivalente a aproximadamente 4,6667. E o método simples, que é com a função que a gente trouxe anteriormente, o erro é de 1,333. A aproximação é mais grosseira. E aplicando o método composto, a gente dividiu o intervalo 0 e 2 em quatro partes, resultando em um passo de h igual a 0,5. Os pontos de avaliação são x igual a 0, 0,5, 1, 1,5 e 2. A gente trouxe o exemplo prático também aqui para o Python, utilizando uma linguagem de programação que vai ajudar a gente a solucionar esses problemas de maneira cada vez mais assertiva. A gente tem aqui toda a linha de código e a gente tem que ter uma saída, de 4.000
de 4.750. A gente põe o código para rodar, ele dá aqui para a gente o resultado, né? Novamente, ele traz aqui para a gente no terminal esse resultado, né? Utilizando essa ferramenta de programação para solucionar esse problema. Não, o cálculo final do exemplo composto, né? Utilizando da tabela de valores que a gente falou acima, a gente aplica a fórmula do trapézio composto e a gente consegue obter, né, o resultado, né, de 4,5. Resultado final, na aproximação de 4,5. O erro calculado, a gente obteve aqui de 0,1667. E a conclusão da precisão, né, que o erro diminui drasticamente, né, no simples para o composto, confirmando mais uma vez a eficácia da subdivisão. Falando mais um pouco sobre as aplicações práticas e as ferramentas computacionais, que foi o Python que Clara trouxe, a gente pode dizer que o método trapézio é uma ferramenta indispensável em diversas áreas da ciência e engenharia, que é a nossa área, especialmente quando os dados estão discretos ou a integral é intratável analiticamente. Na engenharia civil e mecânica, o cálculo de volumes de corte e aterro, áreas de seções transversais e integração de esforços estruturais, momentos e cinzelamentos. A estimativa de deslocamento em sistemas dinâmicos. Já em física e química, a estimativa de trabalho e energia em sistemas não conservativos ou com dados experimentais, velocidade de tempo, e cálculos de concentração acumuladas em reações químicas. E as ferramentas computacionais, softwares como Python, NumPy, SciPy e MATLAB, possuem implementações eficientes no método. A automação em código permite aplicar um método composto com N muito grandes, alcançando altíssima precisão. A gente anexou no slide o código do Python que Clara trouxe. Exatamente, a gente mostrou aqui agora há pouco, e foi exatamente esse o exemplo prático que a gente trouxe utilizando a ferramenta Python, né? Mais uma vez, a gente traz aqui, né, o número do código, tudo certinho na apresentação e a saída, né, que é de 4,5. Novamente, deixa eu novamente mostrar aqui. A gente traz aqui que a saída é de 4,5 com essa linha de código. E a gente tem aqui, ó. A gente põe o código para rodar, ele dá o resultado para a gente. E concluindo, né, a importância do método do trapézio. O método do trapézio ele é a porta de entrada para a integração numérica e serve como base conceitual para técnicas cada vez mais avançadas. Né? O trapézio simples é o rápido e intuitivo, mas insuficiente para funções com grande curvatura, né? Ele dá para a gente uma noção, uma grande aproximação, mas ainda não é tão preciso. O trapézio composto ele é prático e confiável, sendo a escolha ideal para a maioria das aplicações reais. A fidelidade de H, né, a precisão que está diretamente ligada ao passo de H. O aumento do número de subintervalos N garante que a soma das áreas se aproxime ao valor da integral com precisão desejada. E a base para o futuro, né? A compreensão do método do trapézio é essencial para estudar os métodos de ordem superior, como a regra de Simpson e a quadratura de Gauss, que utilizam as aproximações polinomiais de grau mais elevado. E foi isso, gente. Muito obrigada.